Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Espero que todos estejam bem, pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, quero vir aqui falar com vocês, né? Passar as revelações do Senhor, as coisas que o Senhor tem falado comigo no meu dia a dia. Às vezes eu demoro para estar vindo aqui gravar vídeo para vocês. Deus sabe todas as coisas, sabe o tempo, sabe o momento, sabe a hora, né? De estarmos aqui gravando um vídeo para a minha e para a sua edificação. E eu creio que Deus, Ele tem algo assim glorioso ainda para manifestar para a tua igreja, para nós, né, que somos os santos, os salvos do Senhor, e para aqueles que ainda não estão na presença de Deus. Deus tem algo ainda para realizar na tua vida. Deus tem escape para te dar. Deus tem livramento, Deus tem salvação. Deus tem cura, né? Deus sabe o tempo determinado para cada um. O que Ele tem para fazer na vida de cada um. Cabe a mim passar aquilo, o que o Senhor coloca no meu coração. Amém? Bom, como vocês já sabem, né? Deus sempre, quando me dá as coisas, palavras, para mim não esquecer, eu tenho o costume de vir escrever, né? E eu quero estar passando aqui para vocês, uma parte que já faz uns dias que o Senhor falou comigo, e hoje Deus falou mais um tanto, eu escrevi aqui, e quero estar passando para vocês, tá? No nome do Senhor Jesus Cristo. Que nem tudo eu consigo guardar. Então, para mim não perder aquilo que o Senhor fala para mim, eu escrevo. Assim também, né? Quantos que Deus pedia para Paulo, né? Pedro também, né? Quando eu andava com Jesus, tudo ele escrevia. As revelações para Paulo, para João também eles escreviam, né? E, enfim, e não é diferente nos dias de hoje. O Senhor, Ele fala ainda com a tua igreja. Deus fala ainda aquele que crê e espera no Senhor. Eu quero também já estar deixando um título, né, para este vídeo, que o Senhor fala sobre a igreja está se despedindo da terra. Nós somos a igreja. O povo que será arrebatado está se despedindo da terra. De que forma que nós estamos? Para encontrar com o Senhor neste grande dia. Aleluia. O povo de Deus, os remidos, os salvos, está se despedindo da terra e indo para a Nova Jerusalém, para a cidade santa, para o lar, para o novo lar. Um lar onde não vai ter dor, um lar onde não existe enfermidades, um lar onde não tem brigas, não tem palavrões, não tem contendas, não tem inveja, não tem fome, não existe doenças, não existe prostituição, não existe mentira, ganância. Por isso que estamos nessa terra em treinamento. Em treinamento para encontrar com o Senhor Jesus. E não é de qualquer maneira que nós vamos. Não adianta eu ser boazinha. Não adianta eu ajudar o próximo. Não adianta eu não beber, eu não fumar. Mas se eu não estiver de acordo com a vontade de Deus. Se eu não buscar Deus em espírito e em verdade. Se eu não colocar Deus como primícia na minha vida. Se eu não tiver a graça de Deus sobre mim e a fé que o Deus do céu é o meu único Salvador da humanidade. Aleluia. Que é importante para a nossa salvação. E também vai falar sobre o conserto para a salvação. Também vai falar sobre renúncia. Saia do pecado.
Temos que nos preparar. E nós não temos que ficar engolindo palavras, escondendo palavras, aquilo que o Senhor quer que a gente passe. Aquilo que eu aprendi com o Espírito Santo de Deus. E o que eu aprendi com a Espírito Santo de Deus, com muito amor e carinho, eu quero passar também para vocês. E aí, como eu já disse em vários vídeos, que muitos falam tal de nada a ver. O tal de nada a ver. Esse nada a ver vai fazer você perder sua salvação. Toma cuidado, vigia. Vamos falar sobre adultério. Traz maldição para dentro da sua casa. Traz doença e morte. O adultério comete tudo isso. Lá em Provérbios capítulo 5, versículo 8 e 10, vamos ler. Aleluias. Vamos estar folheando a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Fiz umas marcações aqui que eu não posso perder. Eu vou estar lendo depois. Mas vamos estar indo para a palavra, a qual o Senhor me dava no meio dessas coisas para eu passar para vocês. Louvado seja Deus. Que fala Provérbios capítulo 5. Aleluia. Provérbio capítulo 5 e o verso 8 ao 10. Afasta dela o teu caminho, e não te aproximes da porta da sua casa, para que não des a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que não se fartem os estranhos do teu poder e todos os teus trabalhos entrem na casa do estrangeiro. Até o 10. Então, o que o Senhor vai falar aqui para a gente atentar. Atentar para a sabedoria a qual o Senhor nos dá neste momento sobre a tua palavra que é santa. Nós temos que se afastar de tudo aquilo que vai nos corromper para o adultério. Continuando, 2 Samuel, capítulo 2, verso... 2 Samuel, vamos lá. A 2 Samuel, porque nós temos tudo que a gente está falando, a gente também entra na palavra, né? Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. 2 Samuel, capítulo 12... Capítulo 12, e do verso 10 e 12. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã, vamos dar uma continuidade aqui. Pequei contra o Senhor, e disse Natã a Davi, também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Deus poupou a vida de Davi, mas ele não ficou impune de seus pecados. Ele não ficou impune do que ele cometeu. Torpeza, avareza com a mulher de Urias. Ele fez escondido diante dos olhos dos homens, mas diante dos olhos de Deus, não. Neste momento, o pecado
cercou ele e cegou ele. E assim anda a humanidade. Mas olha só, a espada desceu sobre a casa de Davi. E a espada rodou sobre a casa de Davi. E vocês sabem que pela leitura, coisas terríveis aconteceram. Aconteceram. E todos iam ver que ele estava sendo punido. Imagine agora as mulheres dele se deitando com outros homens à luz, aos olhos de todos. E outras coisas mais aconteceram no meio da tua família. Louvado seja esse Deus. Tudo é cobrado. Tudo é cobrado. E tem uns que pagam com a morte, com a vida. Aleluia. Fuja do adultério. E você terá um relacionamento saudável. Com quem? Com o Eterno. Com Deus. Com o Senhor. O casamento foi criado por Deus. Uma de suas grandes obras, que unem duas pessoas para viverem juntas até a morte. E se houver pecado e se arrepender-te, se reconcilie com seu cônjuge e não peques mais. Aquele que comete adultério está pecando contra Deus, está sendo infiel com Deus e com seu cônjuge. Infiel com Deus e com seu cônjuge, está quebrando a aliança que fez com Deus e com seu companheiro ou sua companheira. Aquele que peca contra Deus é escravo do pecado, está fazendo a vontade do diabo. Por isso, nunca deixe de orar, jejuar e vigiar. Somos todos falhos. Mas há um advogado. Se arrepender e não peques mais. Vamos ler lá em Levítico capítulo 20. Vamos ler em Levítico. Levítico. Lá em Levíticos. Lá em Levíticos capítulo 20. Cadê? Louvado seja Deus. E verso 10. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Os dois que pecaram, os dois morrerá. Vamos ler o 11. E o homem que se deitar com a mulher de seu pai, descobriu a nudez de seu pai. Ambos certamente morrerão, e seu sangue é sobre eles. É forte. É forte. Então, presta atenção. Presta atenção. Provérbios, capítulo 5. Vamos aprender, né? Com a palavra de Deus. Louvado seja esse Deus. Aleluia. Provérbios, capítulo 5, do 19 ao 23. Como serva amorosa e gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. E por que, filho meu, andarias atraído pela estranha e abraçarias o seio da estrangeira? Olha aí.
Provérbios, até o 23. Porque os seus caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele aplana todas as suas carreiras. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá, porque sem correção andou, e pelo excesso da sua loucura andará errado. É a palavra. É a palavra de Deus. Mastiga, engula, aprende e pratica. Vamos ler em Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13. Louvado seja Deus. Verso 4 a 19. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, ao que se dão à prostituição e aos adultérios, Deus os julgará. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ouvimos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com manjares, que de nada aproveitam aos que a eles se entregaram. Temos o altar, de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Aleluia. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Isso é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifício Deus se agrada. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, porque o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. E rogo-vos com instância que assim o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Palavra gloriosa, né? Que fala sobre louvado seja Deus. Que fala sobre a permaneça e caridade fraternal. Então vamos permanecer. Que Jesus ainda ele avisa, né? Louvado seja o Senhor. Agora vamos falar. Eu não ia ler, mas eu vou ler. Gálatas. Vamos ler o livro de Gálatas. Louvado seja Deus. Vamos estar lendo o livro de Gálatas. Louvado seja o Senhor. Gálatas capítulo 5. E no versículo 1. Estai, pois, firmes na liberdade com
porque Cristo nos libertou. E não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Não fique debaixo de jugo de servidão. Não seja escravo do pecado. Não seja. Não deixe se acorrentar, se prender à servidão carnais. Louvado seja o Senhor. Vamos ler agora do versículo 13 ao 26. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra: nesta amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Agora vamos ler o verso 26. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Deus não se agrada disso. Tem inveja, de cobiçar, de olhar para aquilo que não pertence a você. Isso não agrada ao nosso Criador. Louvado seja o Senhor. Mas ande em espírito. Ande em espírito. Vamos ler aqui o verso 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza e lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicidas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Amém? Esta é a palavra que o Senhor nos dá em Gálatas. O que significa lascívia? Foi tudo isso que eu acabei de ler pela palavra de Deus. Então, vigiemos. Amém? Jesus está voltando. Voltando. Tem pessoas que estão achando o pecado normal. E Deus vai começar a queimar muitos que andam subindo no altar para ministrar e está amaldiçoando a vida de muitas pessoas que estão fracas na fé. Muitos não vai suportar. É tempo de conserto. Deus está indignado com tudo que anda acontecendo dentro das igrejas. Vai ser cobrado. Fiquem atentos com quem está subindo no altar do Senhor. Pedir a Deus o discernimento das coisas que são de Deus e as que não são. Está acontecendo muitas heresias dentro das igrejas. O Espírito Santo de Deus foi falando comigo isso conforme esses tempos. Antes eu vim gravar para vocês. Estão pintando e estão pintando e rolando. Lá fora e dentro da igreja quer mostrar que não é na realidade. Estão pintando e rolando. E dentro da igreja quer mostrar o que não é na realidade. Aparência, né? Deus tudo vê. Antes de subir no altar,
Peça perdão a Deus, porque tudo Ele sabe. Temos que viver uma vida correta diante de Deus. Procurar se consertar enquanto há tempo. Temos que estar com a consciência limpa. Aparentemente, para essa geração, está tudo normal. Depois, futuramente, é que vai ver no que tudo isso vai dar. Aí vem as consequências. Presta atenção. Depois você medita no corinho da harpa 510, tá? Meditem aí. Vem as consequências do pecado: lascívia, luxúria, desenfreada, desejos da carne. É assim que tá esses jovens. Não somente jovens, mas todas as idades. Todas. Ninguém tá escapando. Né? Muitos que não tá na vigilância, não tá vigiando. E tá caindo na mão do inimigo. Tá caindo feio. Depois quer mostrar o que não é dentro da casa do Senhor. Porfias, inimizades, imulações, iras e pelejas, imulações, obras da carne, rivalidades, contendas, isso é pecado também. Não estou aqui preocupada com ganhos. Isso eu quero declarar para vocês. Não estou preocupada com ganhos. Não estou preocupada com status em rede social. Eu estou preocupada em cada dia mais aprender com Cristo e a te ensinar o que está agradando ao Senhor e o que não agrada. Aqui, ó. Com ganhos em redes sociais. Mas, sim, em levar a palavra de Deus, a palavra da salvação eterna. E explicar que sei sobre a condenação eterna. Que é sobre a condenação eterna. A porta vai se fechar. A porta da graça logo vai se fechar. Fique atento, que a porta da graça tá para fechar. Tá para fechar. Tá para fechar. A terra está se despedindo. A igreja está se despedindo da terra. Aleluia. A porta vai se fechar. Acorda, nós somos a igreja. Todos grandes e pequenos, o juiz vai encarar. O juízo hão de encarar. Já está tendo reunião entre líderes do mundo inteiro para o anticristo se manifestar. Sejam firmes e constantes, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Igreja, já começam a se despedir da terra, como eu disse no começo. Começa a se despedir, a igreja está se despedindo da terra. A igreja, começa você também a se despedir da terra. Prega para os seus parentes, prega para os seus filhos. Desperta eles, fala, Jesus está voltando, vai orar, vai ler a Bíblia. Jesus está voltando. O que você está esperando? Sua mãe, seu pai subir, você ficar? Ou seu filho subir, você ficar? Vai falar no teu emprego, na rua, na calçada, posição onde você estiver. Fala. Jesus está voltando. Ensina sobre o que é a renúncia das coisas que as pessoas estão praticando, que corre um grande risco de perder a salvação. Filhinhos, já é a última hora. Em razão das corrupções, destruições, falsos Cristo e falsos profetas, filhinhos, já és a última hora. A igreja está se despedindo da terra. Seu transporte é a graça e a fé. E em nossa conexão com Cristo, encontraremos com Ele sobre as nuvens. Depois de tudo isso passar, estaremos para sempre com Deus, aleluia. Glória a Deus.
vós estiverdes firmado em Cristo e não no homem, ou em qualquer coisa que te prende dessa terra, nada vai impedir de você subir ao céu e reinar com ele eternamente. Aleluia. E eu vou finalizar com Apocalipse 10, 21. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Apocalipse 10, 21. Apocalipse 10, capítulo 10, versículo 3 em diante. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, as sete trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidos dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia, sela. E que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levando a sua mão ao céu. Levantou a sua mão ao céu. E jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nela há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Oh, Deus! Como anunciou aos profetas, seus servos. E a voz que eu, do céu, tinha ouvido, tomou a falar comigo e disse, vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe, dá-me o livrinho. E ele disse-me, toma-o e coma-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas a tua boca será doce como mel. Aqui está essa passagem que me arrepia toda. Eu tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Aqui está a palavra do Senhor, a qual fala, é comido por João, o livrinho trazido do céu. Olha que maravilha, as coisas que o Senhor passava para o teu servo, as revelações proféticas de Apocalipse. Estamos vivendo o Apocalipse. Estamos vivendo a era do Apocalipse. Muitas coisas estão acontecendo. Muitas coisas vão acontecer. Amados, eu posso sentir a presença de Deus. Eu sinto a volta de Jesus. Eu sinto a volta de Jesus no ar. Eu sinto a volta de Jesus vindo buscar a tua igreja. Ardonada, sabe por quê? Já estamos sofrendo. Quantos que estão sofrendo com enfermidades? Quantos que estão sofrendo com enfermidades? Quantos que estão sendo provados? Quantos que o Senhor irá recolher? Quantos que o Senhor está recolhendo? Até a tua vinda. Quantas coisas. Temos que estar preparados todos os dias. Temos que estar, não deixar para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Renuncia hoje. Renuncia hoje aquilo que impede a tua salvação. Tira da tua vida aquilo que impede de você ser salvo. Em nome de Jesus Cristo, declara, eu quero aceitar esse Deus. Eu renuncio tudo que não agrada esse Deus, para que você possa ser salvo. Viu? Para que você possa entrar no céu, na nova cidade santa. Não nos resta mais nada, queridos. Vamos ficar com esta palavra. Não precisa de muito ficar aqui falando em língua, em mistério, e aqui. Não. Deus quer que não dá tempo mais de nada.
Não dá tempo. Deus quer que a gente come a palavra, que a gente siga a palavra da salvação, que a gente deixe as coisas que atrapalham de sermos salvos. Não dá mais tempo. Para de fazer coisas momentâneas, coisas prazerosas de momento, depois é para sua queda. Viu? Pega um copo de água, ou pega uma garrafa de água, e vamos orar, e creio que o Senhor ainda opera milagre. Amém? Se o Senhor tem plano de cura na tua vida, se Deus tem plano de um milagre na tua vida, receba, seja salvo, seja curado. Mas o Senhor sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Muitas vezes Deus está permitindo coisas na sua vida porque Ele quer te salvar. Ele quer te salvar. Seu nome tem que estar lá escrito no livro da vida. E às vezes é necessário que coisas venham acontecer. Que o Senhor permite acontecer. Senão era para muitos estar aqui na terra. Quantos que já partiram, foram para a glória, estão no descanso, que Deus permitiu ir, né? E quantos que estão aqui, que Deus permitiu ficar, assim como Deus me deixou, para fazer a obra de Deus, até quando Ele quiser. Amém? Tenha certeza da tua salvação. Tenha certeza. Entra na correção. Peça perdão para quem tiver que pedir. Aleluia, louvado seja Deus. Faça as coisas que você puder fazer, que agrada aos olhos do Espírito de Deus enquanto é tempo. Porque todo mal já caiu por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o fogo do Altíssimo esteja sobre seus pés e suas mãos, em nome de Jesus. Senhor, que está esse copo com água, Pai. Tira toda impureza, purifica, Pai, desse copo com água, Pai, consagra, Deus. E aquele que bebe dessa água, que haja cura, libertação, transformação e proteção divina. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Visita cada casa, cada lar, Pai. Repreende, Pai, toda fúria, toda força contrária, toda obra maléfica, Pai, toda obra do mal, que venha cair por terra, Pai. Toda obra da feitiçaria, bruxaria, macumbaria, magia negra, toda obra de voodoo. Sai! Em nome de Jesus. Seja queimado e destruído em nome de Jesus Cristo. Pai, opera, Pai, o teu milagre nessas vidas. Em nome de Jesus Cristo. E beba da água consagrada. Eu creio no poder divino. Que Deus te abençoe. Que a graça de Deus esteja sobre sua vida. Em nome de Jesus.